Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Hermínio aqui falando, e na aula de hoje a gente vai estudar sobre a questão ambiental. A questão ambiental tem sido temas de amplos debates que vem acontecendo no mundo, debates entre cientistas, debates entre autoridades políticas, certo? Chefes de estados que têm se preocupado com a relação sociedade e natureza e quais são os efeitos, né, da forma excessiva como estamos retirando os recursos da natureza, certo? Quais são os problemas que são decorrentes dessa forte intervenção dos seres humanos na natureza, certo? Então a questão ambiental aqui a gente vai discutir de como foi que começou a acontecer mais problemas ambientais, a concepção com relação aos recursos naturais, essa mudança de concepção, certo? E até chegar aos dias atuais, né, em que muitos cientistas, muitos estudiosos alertam que nós estamos vivendo uma crise ambiental, certo? Então, primeiro, de início, falar um pouco sobre a relação sociedade e natureza. Na sociedade capitalista, né, que é o sistema socioeconômico no qual estamos inseridos, né? E lembrando que quase todos os países do mundo, né, com exceção de Cuba e Coreia do Norte, adotam um sistema capitalista, certo? Então, a relação sociedade-natureza na sociedade capitalista, a gente tem que entender por meio de demandas. E entender como era essa relação antes, essa concepção de natureza antes, e como é pós-sociedade capitalista, certo? Então, antes, a demanda se baseava na necessidade básica. Então, existia, sim, desde os primórdios da humanidade, exploração dos recursos naturais. Agora, essa exploração era de maneira que retirava apenas o necessário para a subsistência dos seres humanos. Então, essas necessidades básicas tinham pouca alteração. Se era explorado para as necessidades básicas, era pouca alteração. Na sociedade capitalista, depois que o capitalismo se firmou como sistema socioeconômico predominante, houve uma mudança de concepção. E a demanda passou a existir por meio da obtenção de lucro. Os seres humanos vendo a natureza, vendo os recursos naturais como fonte de obter lucro e aumentar cada vez mais sua renda na sociedade capitalista. Então, a exploração aí para obter lucro vem provocando muita alteração, certo? Então, cada vez mais os recursos naturais estão sendo retirados de maneira excessiva. Estamos intervindo, alterando a natureza de maneira excessiva em busca de obter cada vez mais lucro. Não só para satisfazer a nossa necessidade básica, dessa vez para satisfazer a necessidade do capitalismo, que tem como principal objetivo a obtenção de lucro, certo? Então, com isso, muita alteração, certo? E à medida que a humanidade aumenta sua capacidade de intervir na natureza para a satisfação das necessidades e desejos crescentes, surgem tensões e conflitos quanto ao uso do espaço e dos recursos em função da tecnologia disponível. Então, a gente tem que falar também na questão da tecnologia. Antes, os aparatos tecnológicos, né, os instrumentos que eram utilizados, esses instrumentos eles provocavam um pouco alteração também na natureza. Hoje, né, com os adventos da Revolução Industrial, seja da primeira, segunda, terceira Revolução Industrial, cada vez mais esses avanços nas tecnologias têm permitido que mais alteração, certo? Tem permitido com que os seres humanos eles tenham mais intervenção na natureza, certo? A partir de máquinas e equipamentos mais modernos e sofisticados. Se a gente for fazer um pouco aqui sobre uma retrospectiva histórica, desde quando teve o início do capitalismo, foi aparecendo como sistema socioeconômico, a gente vai ver o aumento da exploração dos recursos naturais do planeta. E que esse aumento ele vem acontecendo de forma progressiva, na medida que vem acontecendo os avanços
na medida que novos equipamentos, novos instrumentos vêm sendo criados e utilizados para essa intervenção. Então, o século XV, né, o período das grandes navegações, né, que foi marcado pela expansão marítima comercial europeia, né, então os europeus conseguiram chegar em áreas, né, descobrir novas terras, áreas que eles não conheciam e começaram um processo de colonização, né, explorando os recursos naturais, alterando o ambiente para a produção, para produzir, certo? Então foi o período que ficou marcado pela colonização europeia na América, certo? Aí veio o século XVIII, Revolução Industrial, né, os avanços decorrentes da industrialização, cada vez mais com equipamentos mais sofisticados, mais modernos, né, facilitando mais exploração dos recursos naturais, além da necessidade de explorar os recursos naturais que servem de matéria-prima para as indústrias. Certo? Nesse período também ficou marcado pela neocolonização lá nos continentes africano e asiático, pelas potências imperialistas europeias. E século XX ficou marcado pela mundialização do capitalismo, né, principalmente depois, com o fim da Guerra Fria, na década de 1990, em que o capitalismo ele se expandiu por países que antes eram socialistas, certo? Então, trazendo essa concepção em relação à natureza como fonte de obter lucro, sempre. Também o século XX marcado pela sociedade de consumo, o consumo alienado sobre a ótica do consumo em massa, ou seja, consumir não só para suprir suas necessidades básicas, mas um consumo para satisfazer seus desejos, satisfazer os desejos do capitalismo. Certo? Então isso causou o aumento da exploração dos recursos naturais, e esse aumento ele tem ameaçado a biodiversidade e a geodiversidade do nosso planeta Terra. E pesquisadores atentam sobre a necessidade de preservá-las. Surge aí o termo conservação, ou seja, conservar, né, a biodiversidade ou a geodiversidade. Aí a Revolução Industrial ela é marcada como o início dessa crise ambiental, certo? O início da questão ambiental. Por quê? Porque aqui no século XVIII foi quando houve a consolidação do capitalismo como sistema socioeconômico, certo? Com a Revolução Industrial, certo? Aí veio consolidar também essa concepção da natureza, que ela passou a ser vista não mais como local onde o homem poderia se adaptar e retirar apenas a sua algo que fosse necessário para a sua sobrevivência. Agora a natureza passou a ser vista como algo rentável, como se fosse explorado e que poderia gerar lucro. Um rio, de que forma a gente pode obter lucro a partir de um rio, a partir de uma rocha, a partir de um solo, certo? A partir de uma árvore, como é que a gente pode obter lucro? Certo? Então houve essa mudança de concepção. Então cada vez mais alteração no meio ambiente. E à medida que esse modelo de desenvolvimento, né, veio acontecendo, começou a provocar efeitos negativos mais graves. E esses efeitos negativos mais graves eles começaram a ser divulgados, a chegar por meio da opinião pública a vários lugares, várias pessoas ter conhecimento do que vinha acontecendo, dos problemas ambientais que vinha acontecendo em virtude dessa intervenção de maneira excessiva. E isso faz com que surjam manifestações e movimentos que reflitam sobre a consciência de uma parte da população sobre os perigos que a humanidade corre ao afetar de forma tão violenta o seu meio ambiente. Porque quando tem uma alteração, sempre tem uma resposta. Nós vivemos em um meio ambiente, em um sistema, né? O sistema terrestre ele está interligado, então sempre quando tem uma alteração, o sistema busca esse equilíbrio. E esse equilíbrio, muitas vezes, a gente sofre as consequências quando ele está tentando buscar esse
equilíbrio novamente, certo? E quando não consegue encontrar o equilíbrio, vem aí várias mudanças drásticas, como mudanças climáticas, que podem afetar a vida das pessoas, né? Surgem, então, vários debates internacionais sobre o meio ambiente, certo? Vários autoridades de estados, vários cientistas começaram a se reunir para discutir sobre esses problemas que vêm acontecendo no meio ambiente, sobre a exploração de forma excessiva, certo? Então, aqui eu elenco aqui para vocês algumas das principais conferências, principais debates internacionais sobre o meio ambiente. A Conferência de Estocolmo, em 1972, ficou marcado como o início das discussões internacionais sobre o meio ambiente, certo? Em 1972 houve aí a assinatura, né, do relatório de Midway, né, em que foram os instrumentos utilizados para tratar sobre os problemas ambientais e a inserção da educação ambiental como parte de estratégia para sensibilizar as pessoas em relação ao meio ambiente. Então, foi um marco para os estudos ambientais. Nessa mesma conferência, foi criado o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, que ficou conhecido, esse dia, ele é comemorado anualmente, né? Justamente para que nós, seres humanos, possamos refletir sobre a importância do meio ambiente em nossas vidas. Depois veio a Rio 92, que também ficou conhecida como Eco 92, que aconteceu em 1992 na cidade do Rio de Janeiro. Houve debate sobre temas importantes da educação ambiental. Houve um acordo sobre a biodiversidade. Esse acordo tinha como principais pontos pagamento de royalties aos países fornecedores de matéria-prima e a transferência de tecnologia pelos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Houve a conversão sobre as alterações climáticas que deram origem ao protocolo de Kyoto em 1997, certo? Em que esse protocolo limitava a emissão de gás que provocasse o efeito estufa na atmosfera, certo? Então, houve a Agenda 21, que foi um documento assinado por 179 países com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável. Aqui surge a discussões sobre a sustentabilidade. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele aparece aqui. Aí veio a Rio+20, em 2012, que teve como principal objetivo renovar o compromisso em relação ao desenvolvimento sustentável, certo? Em 2015, novamente teve um novo encontro, né, em que foi feita uma nova agenda do desenvolvimento sustentável, que foram criados vários objetivos para o desenvolvimento sustentável. Sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, foram criados 17 objetivos, né, no qual autoridades de estados, né, fizeram compromisso, né, em buscar iniciativas para atingir esses objetivos nas próximas décadas, certo? Então aqui, alguns dos principais problemas ambientais recentes que foram criados por essa relação, né, entre ser humano e natureza, em que causou danos ao meio ambiente, certo? Então, a nível mundial, eu selecionei aqui o de 1979, né, o que aconteceu na Pensilvânia, em que um reator atômico descarregou gás radioativo e provocou a retirada de 300 mil pessoas de suas casas, né? Em 1984, aqui no Brasil, né, em Cubatão, um duto da Petrobras deixou vazar gasolina, provocando incêndio que matou 93 pessoas. 1984, na Índia, né, a Union Carbide, uma das maiores indústrias químicas do mundo, descarregou no ar 25 mil toneladas de isocianato de metila, um gás letal que provocou a morte de 3.400 pessoas. E em 1986, talvez o mais famoso dele, né, o acidente
nuclear, da usina nuclear de Chernobyl, na antiga União Soviética, né, que matou várias pessoas, né, e lançou na atmosfera uma nuvem de gás radiativa, né, provocando a retirada de pessoas lá das proximidades. Certo? Em 1989, a Exxon Valdez, no Alasca, né, derramou 260 mil barris de petróleo, certo? Que foi responsável pela mortandade, né, da fauna daquela região ali, próximo ao Alasca. Certo? E aqui no Brasil, né, além desse desastre de Cubatão, né, teve outros, né, os mais recentes, né, em 2000, no Rio de Janeiro, quando houve o derramamento de 1 milhão de litros de óleo na Baía da Guanabara, provocado pela Petrobras, certo? E também no mesmo ano, né, houve mais outro derramamento de 4 milhões, certo? No Paraná, né, em Araucária, no Paraná. Em 2014, né, o desastre do rompimento da barragem Mariana, em Minas Gerais, em que devastou o distrito de Bento Rodrigues e foi responsável pela morte de cerca de 19 pessoas, além de provocar toda a alteração lá naquele ambiente, né? E em 2019, né, um outro grande acidente, né, é considerado um dos maiores desastres ambientais do Brasil, eu acho que o maior, né, que foi a de Brumadinho, também em Minas Gerais, outra barragem de rejeitos de mineração, né? Dessa vez a Córrego do Feijão, ela se rompeu, certo? E causando a morte de mais de 252 pessoas. Certo? Em 2020, né, ficou famoso aí a questão do aparecimento de óleos em praias do Nordeste, né, em que o vazamento de 5 mil toneladas de óleo foi um dos maiores desastres ambientais do litoral brasileiro, causando danos ambientais e socioeconômicos em 11 estados do país, além dos 9 estados que se localizam no Nordeste, mais Espírito Santo e Rio de Janeiro, na região Sudeste. 2020 também ficou marcado pelo número de queimadas na Amazônia, considerado o maior da história, de acordo com os dados do INPE. Né? Ficou marcado tanto por bater recorde, mas como também pelo menosprezo das nossas autoridades públicas com relação a essas questões das queimadas na Amazônia. Né? Aqui é uma imagem do desastre de Brumadinho, né? O rompimento da barragem Córrego do Feijão, certo? E alguns dos principais problemas ambientais do século XX, que a gente posteriormente vamos discutir mais sobre esses problemas ambientais, mas trazendo aqui para vocês alguns dos principais problemas ambientais que nós estamos enfrentando, né, e que devemos buscar medidas alternativas para amenizar ou até mesmo resolver esses problemas. Né? Primeiro é a questão do descarte inadequado de resíduos sólidos. Quanto mais estamos consumindo com essa sociedade de consumo, está havendo mais descarte de resíduos sólidos e de maneira inadequada, que vai provocar várias consequências, vários danos. Desde a proliferação de doenças, a questão da poluição atmosférica, a poluição dos recursos hídricos daquela área. Também a poluição dos recursos hídricos, né? Então, a escassez de água doce potável nos próximos anos pode ser uma realidade. A questão da desertificação, né, a pobreza de nutrientes existentes nos solos também, né, a questão da erosão dos solos também é um dos problemas que está muito presente. O desmatamento que está cada vez mais com índices avançados, né, principalmente no Brasil, que nós temos aí, fala-se muito na questão do avanço do desmatamento na Amazônia. A fauna e a flora ameaçada por essas intervenções, a questão também das queimadas e a poluição atmosférica. Então esses são os principais problemas ambientais do século XXI que nós estamos convivendo, certo?
E para terminar, né, eu trago aqui essa frase da Greta. Eu não quero que vocês estejam esperançosos, quero que vocês estejam em pânico. Quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando fogo, porque ela está. É assim que está acontecendo com o nosso meio ambiente. Está sendo destruído cada vez mais os avanços do desmatamento, da poluição, e o meio ambiente é a nossa casa. A nossa casa está sendo destruída, então a gente tem que pensar em alguma medida necessária que pode resolver ou amenizar esses impactos que está acontecendo.